perfil dos líderes empresariais brasileiros? Eles estão preparados para os desafios de uma economia que cresce e fica mais complexa? São diferentes dos outros líderes de outros países? A professora Betânia Tanuri, da PUC de Minas e consultora, pesquisou nas 500 maiores empresas do país para encontrar respostas. E Otávio Azevedo, presidente do grupo Andrade Gutierrez, é um desses líderes. Eles são os nossos entrevistados do Conta Corrente Especial. Professora Betânia, a senhora afirmou numa entrevista que os líderes empresariais brasileiros não se mostram realmente capazes de enfrentar a complexidade atual, ou seja, não se formou uma estrutura sólida de liderança. O Brasil passa por uma crise de liderança empresarial? O Brasil passa, Lessa, por uma crise de liderança empresarial, sem dúvida alguma. Hoje, projetos inúmeros são existentes, o crescimento, dinheiro está disponível e falta gente competente para fazer acontecer. Na verdade, nós temos muitos líderes individualmente, mas falta uma capacidade de liderança estruturada para fazer um salto qualitativo do país. Você concorda, Otávio? Olha, eu concordo em parte com a professora Betânia, porque eu tenho assistido no meio empresarial uma rotação de executivos assim, um pouco que giram acima da média e em situações muito pouco claras. Então, eu diria o seguinte, existe sim carência de executivos, existe, para os desafios da economia brasileira. As privatizações e as concorrências, as empresas concorrentes que apareceram, o negócio do minério, o negócio do óleo e gás no Brasil, isso, hoje em dia, essa quantidade de oportunidades demanda executivos de grande capacidade competitiva, com capacidade de estruturar equipes, de formar times, e hoje o que nós não estamos vendo, e nessa é a parte que eu concordo bem com a professora, é que nós não estamos tendo formadores de times, líderes que realmente motivam suas equipes e que podem conduzir as suas organizações para serem competitivas não só a nível nacional como internacional. Existe um gap importante. Algumas consequências práticas da falta dessas lideranças, eu estava dando exemplo que falta dessa liderança acaba tendo consequências muito daninhas para a cultura das empresas, né? O que a senhora observou, professor? Na verdade, quando falta estrutura de liderança e as empresas têm projetos de crescimento vigorosos, elas vão buscar no mercado. Quando buscam no mercado pessoas em número muito grande, ocorre que a cultura da empresa sofre uma influência muito importante e nem sempre ela está estruturada para absorver essa influência de uma maneira adequada. Além disso, temos ainda os inúmeros processos de fusões e aquisições no movimento de consolidação que é mundial, e se você não tem uma estrutura de liderança preparada, não apenas para fazer negócio, mas também para fazer a gestão da empresa de uma maneira adequada, a cultura da empresa corre o risco de se perder ao longo do tempo. E com isso, as vantagens competitivas não são sustentáveis. Na sua pesquisa, a senhora observou que 75% dos presidentes pesquisados de empresas se acham superpoderosos e donos da verdade, que isso tem consequências muito danosas para o crescimento das empresas. A senhora pode nos dar um exemplo das consequências práticas disso? Então, Lessa, esse é um dado, eu diria, dramático, talvez o mais preocupante do ponto de vista empresarial. Quando nós comparamos o Brasil com outros países, o Brasil tem 75% dos seus executivos se acham superpoderosos, são autoritários no estilo de gestão, e aí o que o Otávio está falando de equipes não existe verdadeiramente. O grande drama de uma gestão autocrática é que, na maioria das vezes, o gestor diz: eu sou absolutamente participativo. Só ele que acha assim, né? E o lado sombrio dessa característica, eu costumo dizer,
que quanto mais alto na hierarquia você está e mais poderoso você se acha e mais autocrático, mais cercado de mentirosos você está. Porque as pessoas... Que coisa séria, hein? Muito forte. É verdade, é forte mesmo. E não pela capacidade, pelas características individuais que a pessoa é essencialmente mentirosa, mas porque o sistema está montado para que não se conteste o chefe abertamente. No seu grupo, tá? Eu posso... Fala, é verdade. Não, falando absolutamente a verdade. Evidentemente, num grupo grande feito nosso, nós lidamos no dia a dia com contestações de liderança. E isso acontece. Quanto mais o setor que a organização está envolvida for mais competitivo e for mais premiado, com mais chances de prêmio, há contestação. Isso é até quase que natural, é quase que humano. Mas de fora? Não, de fora e de fora dentro. É simples, de fora é simples. De dentro, não, de dentro. De dentro, a contestação de dentro. O Otávio faz parte dos 25%. Eu não estou querendo me posicionar em que parte eu faço, em que lado da curva eu estou. Agora, eu digo o seguinte, na nossa organização, o foco principal do Grupo Andrade Gutierrez é a formação de profissionais com alta performance. Isso é o que nós estamos dedicados, é isso que os sócios acreditam junto conosco, e nós estamos desenvolvendo um forte trabalho para um alinhamento de cultura entre os executivos do grupo. Nós estamos falando de 1.200 diretos na Andrade Gutierrez, no Grupo Andrade Gutierrez, sem contar as nossas controladas. 1.200 líderes, sem contar com as empresas administradas nossas, que nós controlamos, como Oi, como CCR, como outras empresas que nós participamos. Nós estamos falando só da Andrade Gutierrez, o negócio nosso. E o foco é gerar, produzir profissionais, ter profissionais competitivos, mas muito alinhados com uma cultura que seja sustentável a longo prazo. O trabalho hoje dos nossos sócios é dedicado a essa criação desse futuro. Mas esses líderes de alta performance são líderes que aceitam críticas ou são desse tipo super poderosos e donos do universo? Líderes superpoderosos existem dentro da minha empresa e existem dentro das empresas que eu controlo, e eu já assisti vários líderes superpoderosos não conseguirem ter o seu discurso de liderança imposta por mais de 3 ciclos. E não dura. O que é isso, 3 ciclos? 3 ciclos são 4 anos. Tá certo? Não dura. Porque ninguém consegue demonstrar resultado impondo a liderança. A liderança ela só existe quando ela é reconhecida e aceita pelo liderado. E numa empresa, você, para poder motivar as pessoas, além da parte compensatória, vamos dizer, de remuneração, as pessoas precisam entender e viver a alma daquele negócio e para onde está indo. Então, isso é muito importante e isso nós estamos nos dedicando. Então, eu acredito, sem dúvida nenhuma, de que existe assim uma tendência no mercado muito competitivo das pessoas, dos líderes, dos presidentes, dos CEOs, se sentirem superpoderosos. Eu acho, uma coisa que eu até já discuti com a professora, que é o seguinte: empresas familiares, que no Brasil ainda tem muitas empresas, grupos empresariais grandes, familiares, como é o nosso caso, e muitos outros, eles tendem, pelos mais de 50 anos de vida de muitos desses grupos, o nosso tem 63 anos, eles tendem a criar uma cultura mais sólida de alinhamento entre o interesse do sócio e o interesse do executivo. Esse é um grande desafio, né, Otávio? Porque o executivo, na maioria das vezes, até pelo sistema de indicadores que tem, olha muito curto prazo. E essa conciliação adequada entre a visão de curto prazo e a visão de longo prazo é um tremendo trabalho para o acionista fazer junto ao seu corpo de executivos. E essa característica que o Otávio descreveu bem, é uma característica brasileira? A senhora estudou justamente, comparativamente, lideranças brasileiras, empresariais e de outros países. Como a senhora veria essas diferenças do líder empresarial brasileiro e de outros países?
Nós temos 3 eixos principais que caracterizam a liderança em todo o mundo. Um eixo é do poder, o outro é das relações e o outro é da flexibilidade. O líder brasileiro é autoritário, assim como a maioria dos países latinos, França, Itália, Argentina, Chile. Muito diferente. Que são líderes mais autoritários. Mais autoritários. Muito diferente dos canadenses, dos iugoslavos, muitíssimo diferente. Por outro lado, o brasileiro é relacional. Ele rapidamente estabelece relações pessoais e as pessoas têm uma ligação emocional com o próprio líder e com a empresa. Coisa que os americanos vêm buscando fervorosamente e com muita dificuldade. E o líder brasileiro é muito flexível, o que tem sempre o seu lado sol e sombra. O lado sol da flexibilidade é a adaptabilidade ao mundo em mudança. E o lado sombra é uma tremenda indisciplina. Isso é também muito diferente do alemão ou do japonês, então tem características que são peculiares ao Brasil. Nós continuamos a conversa com a consultora e professora da PUC de Minas, Betânia Tanure, especialista em cultura empresarial, e com Otávio Azevedo, presidente do Grupo Andrade Gutierrez. Nós estamos conversando justamente com essa comparação entre os líderes de outros mundos, dos outros países do mundo e do Brasil. Eu queria ouvir, Otávio, contatos que você sempre teve com outros países, outros empresários. Como você vê essas diferenças? A Andrade Gutierrez, nós temos escritórios e contratos em 30 países aproximadamente. Nós estamos na América Latina, no Caribe, na Europa, na África, no Oriente Médio, na Ásia e evidentemente lidamos com perfil de liderança nesses países completamente diferentes. Um perfil de liderança de um árabe do Oriente Médio é completamente diferente de uma pessoa da América Latina, de um gestor da América Latina. Imagino que seja mais autoritário o árabe. Mais autoritário e mais relacional. Aos amigos tudo, e aos inimigos a lei. Já na Índia, por exemplo, você nota muito fortemente que a competência, a capacidade, ela é uma exigência enorme, até pela oferta que é muito grande, mas você presencia também a mão forte do dono da companhia também, muito forte também. Aqui no Brasil, nós temos e acho que a análise da professora, no que diz respeito aos Estados Unidos, é perfeita. Eles tentam ser mais relacional, mas não conseguem, é difícil. Isso está na característica do povo. É muito difícil para eles exercer esse nível. Agora, no Brasil, eu acho que a liderança, o líder, ele precisa de ter uma característica plural que eu acho que não foi ainda muito aprofundada nem pela professora Betânia. Por exemplo, eu acho que um líder no Brasil, das empresas no Brasil, a sociedade econômica, ela se relaciona demais com entidades governamentais. Nós temos um nível de interação com o governo, com agências reguladoras. Nós, o Grupo Andrade Gutierrez, nos relacionamos com 10 agências reguladoras. Então, são além de poderes que mexem, que tem lei, as leis aqui, elas mudam numa dinâmica muito grande, os regulamentos mudam, as regras mudam. Nós estamos no processo ainda de construção do nosso aparato legal. Então, é muito importante que, além da construção de uma relação e de uma identidade com o seu grupo, de criar o grupo, de ter mesmo os profissionais alinhados e acreditando nesse alinhamento, que é muito difícil, você precisa de estar alinhado com o que se passa numa sociedade que não é necessariamente o seu competidor, é em quem te regula. Então, quem te regula é uma novidade de 10, 15 anos para cá. É muito nova. Então, os executivos não têm essa experiência. Eu posso te dizer, nenhum dos executivos que passaram pela Oi, por exemplo, tinha essa experiência. Hoje o atual... aprenderam e foram embora. Hoje o nosso atual CEO, que é o Valim, ele já veio de uma experiência, ele foi presidente de uma outra empresa que já lidava com o poder regulador já há algum tempo. Então ele tem essa experiência. Mas é uma dimensão relativamente nova. É nova. E ela assusta muito o executivo, porque
você tem que considerar, e é assim que eu considero, por exemplo, que uma agência, a relação com uma agência reguladora, como se você estivesse relacionando com o seu principal cliente. Ele é o principal cliente, porque uma penada te destrói valor. Então, como pode também criar valor. Então, você não tem hoje lideranças que exercem isso com muita... Você não acha para contratar lideranças que hoje exercem isso, essa capacidade. A professora, eu queria... Uma das características que na sua pesquisa a senhora observou é que os líderes empresariais que têm mais sucesso, que, segundo a sua pesquisa, são os líderes agridoce. Queria que a senhora explicasse isso. O que é esse líder? Verdade. Que não é comida, não é líder. Essa é uma característica importantíssima e que a gente observou, Lessa, que é uma característica presente nos líderes em diferentes países quando eles são bem-sucedidos. O que significa isso? Ao mesmo tempo que ele toma decisões duras, azedas, né, difíceis, como demitir uma pessoa querida, como fechar uma linha de produto, como dizer um não para o seu acionista, que às vezes quer ser dono e não acionista apenas. Né? Ao mesmo tempo que ele tem esse lado agri, ele tem também um lado doce, que é de apoiar o desenvolvimento das pessoas, planos de crescimento, jogar, ter sonhos, ousadia. Então, ao mesmo tempo, ele consegue temperar essas duas características. Quem é só agri, desestimula as empresas e as pessoas. E quem é só doce é pouco eficiente. Então, tem que ser ao mesmo tempo. Eu acho que sim. Eu concordo, é uma boa definição. É uma boa definição. E olha, é preciso... Eu acho que no Brasil essa característica é uma arte, você ser agridoce. Viu? Não é só culinária, não. Não é não. E tem que ter o tempero certo, tem né? Tem que ter o tempero certo. E na hora certa. E hoje, a competição em qualquer setor, acreditem, é muito difícil. Ela é pesada. Ela é pesada e ela precisa... A diferenciação que leva a você ganhar um pedacinho do mercado aqui e outro acolá, ela é difícil se você não tem gente de qualidade, gente alinhada. Então, o doce, que é formar pessoas, que é fazer as pessoas acreditarem, formar o time, ela tem que ser mais exercitada. O azedo, você precisa de ter para poder fazer com que o seu mecanismo de performance exclua do seu time aqueles que não performam. E excluir sempre é dolorido. Mas você tem que excluir. Você não pode concordar em ter no seu time pessoas que não estão alinhadas e pessoas que não performam. Então... E por que, né, Otávio, que é mais fácil ser agri do que ser doce no meio empresarial? Porque a formação da maioria dos executivos que hoje estão em posições de poder é uma formação que privilegia o lado racional. Né? Então, o lado racional, ele normalmente é agri, e não privilegia o lado emocional. E a grande questão da liderança é integrar essas duas dimensões. Tem uma coisa histórica brasileira que é a dificuldade de lidar com o fracasso. E que é um dado importante no crescimento empresarial. Sem dúvida. Aí eu gostaria justamente de como se aprende com o fracasso. Minha primeira experiência no Grupo Andrade Gutierrez, que me recebeu muito bem há 20 anos atrás, foi um fracasso retumbante que me deixou desnorteado. Quer dizer, eu trouxe de presente, com 1 ano e meio de Andrade Gutierrez, um prejuízo que para mim era uma coisa horrorosa e que me marcou demais pessoalmente. Agora, você aprende que as coisas não nascem por si só, que elas não existem porque estão bem definidas num livro. A vida real é bem diferente. Então, eu digo, eu tinha pouco tempo que eu tinha sido privatizado, eu tinha pouco tempo que tinha saído do setor público no início da década de 90. O primeiro trabalho que eu desenvolvi foi um tremendo fracasso. Que foi o quê? Que foi criar uma empresa aqui em São Paulo, com uma sociedade super bem montada, com uma empresa de tecnologia internacional, e por um fator exógeno que não foi avaliado,
nós nos demos muito mal. Então nós entramos em operação, chegamos a ter inclusive 100 mil clientes, era um sistema de voicemail com paging. Sim. E não havia sistema celular na época, público. Então nós achamos e fizemos pesquisa muito bacana, e vai dar certo e tal. Só que tinha um fator que era uma parceria que nós precisávamos, e essa parceria não funcionou. Com isso, nós tivemos um problema, tivemos que fechar a operação. Com 1 ano e meio de operação, tivemos que fechar. E realmente tínhamos investido muito perdemos na época 4 milhões de dólares, o que era para mim uma montanha incontável de dinheiro. Ainda hoje é muito dinheiro. Claro. Então, agora, aprendi realmente a prestar mais atenção e abrir mais a cabeça para entender outras variáveis que muitas vezes a gente não se dá conta. E você precisa de discutir mais. Você precisa de botar à prova as suas teses internamente. Claro. E ouvir mais. E agora, professora, esse tipo de reação é raro? As empresas suportam bem isso, como no caso do Otávio? Isso é raro que aconteça ou acontece e as empresas crescem com isso? Isso acontece, mas é raro. Né? É raro porque os executivos poderosos como o Otávio... Eu não sou poderoso. Eu não sou poderoso. Espera que venha a segunda parte. Espera que venha a segunda parte. Os executivos poderosos como o Otávio dificilmente têm a característica que ele teve aqui. De dizer e admitir os seus fracassos. Né? Porque normalmente eles são arrogantes e querem aparecer absolutamente infalíveis, o que não são. Na medida em que eles na medida em que eles se acham infalíveis, eles não aprendem com os próprios erros. Esse é o drama. Olha, infelizmente a nossa conversa vai ter que terminar. O Conta Corrente Especial termina aqui. Eu agradeço muito a professora e consultora, a professora da PUC de Minas, Betânia Tanuri, especialista em cultura empresarial, e ao Otávio Azevedo, presidente do Grupo Andrade Gutierrez. Agradecemos também a você, assinantes, que acompanharam essa entrevista, e convidamos para o próximo Conta Corrente Especial. Até lá!